E também, olá, meus queridos alunos e amantes da história. Hoje nós falaremos sobre o cinema, sobre a sétima arte. Ai, peraí, cancelar. Peraí. Então, bora comigo? Antes de mais nada, pessoal, vamos deixar claro que não é um curso sobre a história do cinema, e sim a importância do cinema, análise de filmes, seus contextos históricos voltados para o vestibular. Logicamente, para todos apaixonados pelo cinema e também para vocês, meus alunos que vão prestar vestibular, será uma aula muito útil, espero muito agradável também. Bem, pessoal, antes de começarmos a falarmos propriamente da história do cinema, vamos fazer um contexto histórico desse período? Bem, onde que nós estamos? Nós estamos na transição do século XIX para o século XX. Pegar daí 1880 para frente, entendeu? Então, final do século XIX, início do século XX, tá, pessoal? Nesse período, nós vivemos a chamada Belle Époque. A Bela Época é um período marcado por uma... Peraí, deixa eu ver o que tá escrito, velho. Belle Époque. Período França, com a Prússia. Foi uma guerra provocada pelo Bismarck, que era o chanceler alemão, e que serviu para unificar a Alemanha. Essa guerra encerra-se em 1870. Voltaremos a ter uma grande guerra só com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Então a história considera que esse período de 1870, final da Guerra Franco-Prussiana, até 1914, o início da Primeira Guerra Mundial, o período da Bela Época, ou da Belle Époque. Inclusive com ramificações no Brasil, né, turma? O embelezamento do Rio de Janeiro, o Teatro Amazonas, lá em Manaus, tá? Essas construções também estão no contexto da Belle Époque, só que aqui no Brasil, tá? Foi um período marcado por muitas novidades, por muitas inovações. Então nós temos aí a segunda revolução industrial, o advento do aço, do petróleo, da energia elétrica, a invenção do rádio, do telefone, do avião, com os irmãos Wright e com o nosso genial Santos Dumont, tá? E logicamente, nesse contexto de desenvolvimentismo, de tecnologia, das exposições universais em Londres, em Paris, da Torre Eiffel, tá? Então, nesse contexto maravilhoso de desenvolvimentismo, é que teremos a invenção do cinema. A palavra cinema ou cinematógrafo significa gravar na parede. Então, para entender o cinema que temos hoje, vamos fazer um breve histórico aí das máquinas que buscavam captar as imagens e reproduzi-las em movimento. Olha aí, pessoal, a lanterna mágica. Ela foi inventada no século XVII e tratava-se de uma câmara escura que projetava, através de lentes e luz, desenhos pintados à mão em vidros.
O narrador se encarregava de contar a história e algumas vezes havia até um certo acompanhamento musical. A lanterna mágica se tornou uma grande atração em feiras urbanas, mas também foi usada no ambiente acadêmico. O pessoal da década de 80, 90, certamente os fenômenos físicos são representados e utilizados na lanterna mágica, o uso de produtos químicos, tudo isso vai engrandecer ainda mais o conhecimento de vocês. Olha que bacana! Legal, né, pessoal? Essa é a chamada lanterna mágica. Sem dúvida, até hoje ainda pode ser uma boa diversão e também uma diversão educacional para nossas crianças, nossos filhos, para as crianças estudantes desse Brasil inteiro aí. Vamos ver agora a máquina praxenoscópio, que foi inventada por Charles Raynaud em 1877. Turminha, o praxenoscópio consistia no aparelho de formato circular Até o ponto. no qual as imagens iam se sucedendo e davam a sensação de que estavam se movendo. Inicialmente restrito ao ambiente doméstico, Raynaud conseguiria, em 1888, aumentar o tamanho de sua máquina. Isso permitiu projetar os desenhos para plateias maiores e essas performances ficaram muito conhecidas como teatro óptico. Outra máquina muito famosa é o chamado cinetoscópio, que foi inventado em 1894 pelo genial Thomas Edison. O cinetoscópio, turminha, era uma máquina individual, onde se assistia filmes de curta duração, como vocês estão vendo aí na foto. Um de cada vez, olhando por uma abertura ali. O invento só foi possível porque Thomas Edison criou uma película de celulóide capaz de guardar as imagens e assim projetá-las através das lentes. Só agora nós chegamos no
cinematógrafo. Lembra? Gravar em movimento. E devemos, sobretudo, essa invenção, nunca é apenas, mas sobretudo, aos irmãos Auguste e Louis Lumière. Os irmãos Lumière, apaixonados por inventos, por artes, tá? Criaram uma máquina capaz de gravar e projetar as suas gravações, projetar os seus filmes, o chamado cinematógrafo. Bem, turminha, ao contar fotográficos, lá na cidade de Lyon, e no dia 28 de dezembro de 1895, vão fazer a apresentação de 10 filmes. Essa é considerada a primeira exibição cinematográfica, tal como conhecemos hoje. Então vamos ver imagens de 2 desses 10 filmes apresentados nesse dia histórico. Essas são imagens da chegada do trem à estação de La Ciotat. O interessante é que no momento da exibição, muitas pessoas ficaram assustadas com o trem vindo meio que na direção da tela. Alguns saíram até correndo da sala de cinema, assustados com essa situação, com a chegada do trem à estação. Esse outro filme chama-se A Saída dos Operários da Fábrica de Lyon, também dos irmãos Lumière. Como vocês podem perceber, são imagens históricas. Estamos vendo o início da sétima arte. No início, o cinema era usado mais para fins documentais. Registrar imagens, alguns acontecimentos. Mas, muito rapidamente, vai surgir o cinema narrativo, contando histórias, contando fábulas, coisas que apenas o cinematógrafo poderia fazer utilizando imagens em movimento. No campo do cinema narrativo, 2 pioneiros merecem grandes destaques. A Alice Guy Blaché e Georges Méliès. Vamos falar um pouquinho sobre eles então. A primeira pessoa a explorar a via narrativa do cinema foi a francesa Alice Guy Blaché, autora de quase 1000 obras. Ela fez o primeiro filme baseado num conto popular, A Fada dos Repolhos. Alice Guy trabalhava como secretária na fábrica e produtora de cinema Gaumont, quando os irmãos Lumière foram fazer uma demonstração de seu recente invento. Ela também seria a primeira a usar cores e sons nos filmes cinematográficos. Aqui vocês estão vendo alguns trechos do filme A Fada dos Repolhos. Muito bacana, né, pessoal? 2001, Uma Odisseia no Espaço e de outros tantos filmes com esse motivo, com esse tema. Ah, fantástico! É genial o Viagem à Lua de Georges Méliès. É isso aí, turma. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre o cinema. Na nossa próxima aula nós veremos o expressionismo alemão no cinema e o movimento soviético. 2 movimentos importantíssimos e imperdíveis para o vestibular. O expressionismo, contexto, Primeira Guerra Mundial, pós-Primeira Guerra. Movimento soviético, Stalin, um cinema mais conscientizador, mais panfletário, ou seja, uma aula e que eu espero por todos, tá? Um beijo e bora conhecer a história da arte.